Saudações, gente bonita. Mata Atlântica de Ouro Preto, 5h13 da manhã. Hoje é quinta-feira, 25 de novembro. Mestre líder aqui falando. Falta um mês para o Natal. Vocês podem ver que o sol ainda não nasceu. Ou talvez tenha nascido, né? Ele nasce do outro lado da serra. Mas por que estamos descendo tão cedo? Porque já é dia de consulta. Incrivelmente, é mais fácil consultar com o médico aqui do que era em Catalão. Catalão é uma cidade que tem 4 hospitais, sendo um enorme público de 1000 funcionários. A Santa Casa, 2 particulares excepcionais. Tem uma boa rede de UBS, UPA e tudo mais, mas é mais fácil aqui. Você praticamente não pega fila. Na verdade, eu não pego porque eu chego mais cedo, né? Você sabe que eu sou o primeiro, as pessoas não são tão desesperadas. Sair cedo para ser o primeiro ou o segundo, não ficar enrolando. Por que consulta? Então, vocês lembram do meu ombro? A coisa está adquirindo proporções meio chatas. E o seu Jadir, um homem mais experiente e vivido, que já foi pai e avô, ele disse o seguinte: olha, pode não ser bursite. Pelo sim, pelo não, como é de graça, desce, vai lá, pega o encaminhamento para raio-x, pra você ver se você não trincou esse ombro em algum lugar. Ver se você não tem a questão do ombro de vidro também. Talvez não seja bursite. Talvez seja síndrome do ombro de vidro, ou você tenha trincado durante o seu tombo, principalmente o que você caiu do trator. E o outro tombo que eu tive esses dias pode ter só, né? Então, não custa nada. Vai lá. E é o que eu tô fazendo, sabe? Homem, de modo geral, não se cuida, né? Uma coisa meio... Mas, de modo geral, apesar de asma, diabetes, né? Eu tenho uma saúde boa. Eu vejo as pessoas reclamando de dor areada e tal. Eu não tenho, quer dizer, não tinha. Então isso de fato está me incomodando. Para isso que eu estou descendo. Vamos utilizar o SUS e a infraestrutura oferecida pela Prefeitura Municipal de Ouro Preto. Agora, se eu tenho conserto, o que não tem conserto é o Império Americano. E eu só vou atravessar a ponte. Ponte não, perdão. A porteira. Porteira. Pra gente falar sobre isso. Quer dizer, a gente fala bastante que a Ucrânia está com os dias contados e que Israel também. Mas não são só eles. Os Estados Unidos também não têm futuro. E vamos compreender por quê. É da dinâmica dos impérios que eles acabem, certo? Os impérios terminam. O Império Romano durou 1000 anos, terminou. Embora o Império Romano não tenha durado 1000 anos, né? A civilização romana durou 1000 anos. Porque o Império começou, já tinha começado a Era Comum. O Império Romano durou 400 anos, na verdade, não foi 1000. A civilização durou 1000. O Irã teve vários impérios ao longo da sua história. Certo? Vários impérios. Acho que começar pelo Aquemênida, né? Foi o primeiro. E acabou, surgiram outros, Safávida e tal. E o fato da civilização não acabou, os impérios acabaram. A China, a mesma coisa. Tem vários impérios. E eles acabaram, a civilização não. Agora, o Império Americano, embora ele pareça eterno, né? Do ponto de vista histórico, ele foi um sopro. Sopro não, né? Um pequeno pesadelo. Ele começa, o Império mesmo começa
com a vitória na Guerra Hispano-Americana, 1898, e está para terminar. Então ele não vai durar pouco mais de um século. Toda aquela roda. Não, Império Americano. A duração dele vai ser de pouco mais de um século. Do ponto de vista histórico, sabe, aquelas notas de rodapé da história que é, né? Mas enfim, a questão é, o Império Americano acaba. A civilização também, o modo de produção também. Se vocês me permitem, isso acaba que vai ser um vídeo longo, porque nós vamos nos debruçar um pouco sobre história. Essa coisa tão mal conhecida e mal contada, que faz nos falta a todos. Veja bem, quando a gente estuda o fim do Império Romano, normalmente a gente entende que é um processo que começa na crise do terceiro século. O Império Romano atinge o auge bem no início do terceiro século e logo em seguida entra em crise. Logo em seguida ele entra em crise. O quarto século foi inteiramente crise. O quinto século foi de decadência absoluta. Até que Odoacro, rei dos Érulos, conquista Ravenna, que era a capital do Império Romano, e depõe Rômulo Augusto, o último imperador romano. Então veja, o primeiro e o último governante de Roma tiveram o mesmo nome, Rômulo. Se vocês forem analisar, o fim do Império Romano levou 200 anos. Como o Império existiu por 400, o Império, não a civilização, a gente vê que a queda, ela ocupou metade da história do Império Romano. E quando a gente, do Império, não da civilização, quando a gente estuda a queda do Império Romano, por conta dessa educação propositadamente enganosa que nos é oferecida, a gente acredita que com o Império Romano a civilização declinou. Mas isso é um erro enorme. A civilização não declinou, ela continuou florescendo. A China continuou florescendo, certo? Sob os Han. Os persas continuaram florescendo. Na Índia também, acho que eles atingiram o auge por volta da época da decadência do Império Romano. Então, o que declinou foram as áreas então controladas pelo Império Romano. A decadência da Europa, o feudalismo, então, na Europa. Reparem que, primeiro, que o Império Romano não acabou. O Império Romano só acaba quase 1000 anos depois, com a tomada de Constantinopla. Constantinopla era Império Romano. Os imperadores bizantinos eram imperadores romanos. É que os romanos, mais ou menos já, ainda no período do auge, eles tinham uma coisa que é interessante, que é um bilinguismo. O Império Romano Ocidental, que acabou virando mesmo Império Romano do Ocidente, falava latim. Enquanto o Império Romano Oriental, lembre-se que o Império Romano foi dividido entre dois governantes, ele falava grego. E esse Império Romano que falava grego continuou existindo até 1453. Então a gente tem que começar pelo resgate da verdade histórica. Roma é diferente do Império Romano. Quando o Império Romano do Ocidente caiu, nem foi Roma que foi conquistada, foi Ravenna. E, bom, o Império Romano desde o terceiro século tinha duas capitais, né? Roma e Bizâncio. Então o Império Romano, na verdade, ele existiu por mais de 1000 anos. Foi o Império Romano do Ocidente que viveu apenas 400. Na civilização romana, se a gente considera que o Império Bizantino é só uma continuação,
Essa maturação durou 2000 anos. Começou falando latim, terminou falando grego. Ok, mas por que eu faço esse adendo? Para a gente entender que a queda do Império Romano não significou destruição da civilização. E a gente é levado a pensar isso para acreditar que Roma e, portanto, o Ocidente foram a única civilização. A gente não estuda os impérios indianos, persas, chineses, mongóis que existiram naquela época, certo? A gente simplesmente não estuda. E aí a gente tem uma visão muito distorcida da história. Quando a gente fala de feudalismo, de decadência, das trevas, isso também é um equívoco. Mas mesmo se não fosse, paralelamente... Oi, Pingo, você tá fazendo o que aí fora? Volta pra lá, volta, Pingo, volta. Volta, Pingo. O Pingo tinha descido e não tava voltando pra casa. Agora ele veio me encontrar aqui. O que eu vou fazer? Ele nem tava em casa, como é que eu vou levar ele? E eu tenho que chegar cedo pra consulta. Então, né? É complicado porque ele é um cão arteiro. Ele ataca o frango dos outros. Nossa senhora, é difícil. Tomara que não dê tudo certo. Mas voltando ao assunto. Mesmo durante os supostos períodos mais sombrios da Idade Média, impérios emergiram no norte e no oeste da África. E em todo o mundo, na verdade. Certo? Então, essa imagem de decadência que o mundo experimentou após o fim do Império Romano é uma bobagem. A Europa experimentou, porque a Europa, grosso modo, estava vinculada ao Império Romano. As partes da Europa que não eram parte do Império Romano, e é natural que elas entrem em decadência, faziam negócios com um império que não existia mais. Certo? Essa é a verdade. E esse é o ponto. E aí, quando a gente pensa no fim dos Estados Unidos, a gente tem que se fazer algumas perguntas. Primeira, vai balcanizar? O Dmitry Orlov publicou bem recentemente no Seeker um artigo muito interessante sobre isso, o fim dos Estados Unidos. Ele foi quem me iniciou na geopolítica, certo? Foi graças às traduções do coletivo Vila Voodoo, publicados no Viu Mundo e no Rede Castor Foto, que eu me interessei e passei a estudar o tema. E lá se vão muitos anos. Então, digamos assim, meu primeiro mentor intelectual foi o Dmitry Orlov, sabe? E ele continua excepcional, continua muito boa na análise dele. Ele levanta a questão: vai acabar, o fim está próximo, realmente, mas com ou sem balcanização, com ou sem guerra civil? O quadro que ele levanta é o seguinte: alguma forma de guerra civil vai haver. Alguma forma de guerra civil vai haver. Uma forma revolucionária, o que faz todo sentido, porque não há lógica em você acabar com os Estados Unidos enquanto país e manter a civilização americana. O que implica dizer que não vai ser só o fim do país, ainda mais certamente o fim da civilização ocidental, americana. Do jeito americano de fazer as coisas. Do capitalismo financeiro doentio, da obsessão por propaganda, por consumo, do militarismo exacerbado. Isso vai acabar. O que para mim faz sentido. Eu não tenho por que discordar do mestre. Não tem. Agora, alguma guerra civil vai haver, ela implica, acho que quase que necessariamente, em alguma forma de seccionismo. Quais são
os Estados Unidos menos Estados Unidos. Texas, Alasca e Havaí. Esses são os Estados Unidos menos americanos. Texas, Alasca e Havaí. Então acho que vai ser por aí. Eu não consigo imaginar um país que esteja se digladiando internamente, onde permaneçam os valores das duas costas, né? Costa leste e costa oeste, com o das planícies centrais. Planícies centrais incluem a região mais ao norte, né? Das pradarias, a planície do Mississippi e a planície do Golfo, da Louisiana até, na verdade, as Carolinas. Então, sinceramente, eu não sei se o mesmo país comporta essas três divisões. Eu não sei, honestamente, se dá para fazer um país com costa leste e costa oeste separado pelo vasto interior profundo. Então sugeriu o quê? 3 países, um na costa oeste, um na costa leste e um no centro. Fora os 3 que naturalmente se dispersariam, acho que já de início. Se você pega o nordeste dos Estados Unidos, os valores são muito próximos das províncias canadenses atlânticas. Certo? Eu falo de Ilha do Príncipe Eduardo, Novo Brunswick, Nova Escócia, Ontário e Quebec. Mas os valores das planícies centrais são próximos a outras províncias americanas. No caso seria Manitoba, Alberta e Saskatchewan. Enquanto a costa oeste dos Estados Unidos tem valores parecidos com a da Colômbia Britânica. E o Alasca, no limite, tem os territórios do norte, né? São os territórios do noroeste, Yukon e Nunavut. Então, eu creio que um separatismo nos Estados Unidos também levaria fatalmente a um separatismo no Canadá. O Canadá também se separaria. Porque seria, no caso, o fim da civilização. E o Canadá é a civilização norte-americana, só que sem republicanos. Certo? Então, é esse que eu creio ser o cenário mais provável, né? O fim do país e da civilização. Civilização ocidental, anglo-sionista. Para mim, esse é o quadro mais provável. Certo? Que signifique o fim deles. Aí eu tenho que explicar as razões, os motivos. Tenho que tentar embasar essas minhas palavras. Então nós só vamos fazer uma pequena propagandinha, né? Porque nós não somos monetizados, nós dependemos da ajuda de todo mundo. Vou deixar o meu número de Pix e meu apoio. E a gente já volta explicando por que eu acredito que o Dmitry Orlov está correto. Vamos lá. Por que os Estados Unidos não se sustentam? Nós sempre, todas as lives minhas, praticamente a gente mostra o status dos Estados Unidos, as lives que eu faço em casa, usando o S-Debit Clock, né? E lá está que os Estados Unidos têm atualmente 44 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. É muito difícil você manter um discurso de prosperidade, de terra das oportunidades,
com 44 milhões de pessoas em insegurança alimentar. Na verdade, esse é o número, né? Pobreza significa se não ter certeza que vai conseguir comer no dia seguinte. Não quer dizer necessariamente fome, mas insegurança alimentar. Você não consegue falar somos uma nação próspera se 44 milhões de cidadãos não tem certeza se vão conseguir comer no dia seguinte. Ou tem certeza que não vão, porque bem mais de 10 milhões passam fome. Então, há problemas. Certo? Você não pode manter esse discurso. E o interessante disso é que se você pega a questão da civilização americana, você entende a responsabilidade dela com o que está acontecendo nos Estados Unidos. Porque a questão da fome não tem relação com a produção de alimentos, né? Josué de Castro explica isso. Algumas questões, algumas situações de fome tem tudo a ver com produção de alimentos. Mas, de modo geral, no Ocidente principalmente, fome era muito mais uma questão de pobreza, má distribuição de recursos. O Brasil ilustra isso muito bem. A fome, enquanto fenômeno social, famine, né, em inglês, ela voltou durante o governo de Jair Messias Bolsonaro, certo? E durante a fase final do governo Temer. Por quê? Por causa de políticas brutais de concentração de renda e exclusão social. Tudo o que o satanista fez, reforma da Previdência, na verdade, retirada de direitos previdenciários, reforma trabalhista, na verdade, retirada de direitos trabalhistas, e reforma do ensino médio, na verdade, piora da situação do ensino, foi no sentido de agudizar a diferença de classe. O servo de Satanás, que governou o Brasil, ele não é brasileiro, né? Não é brasileiro, ele nasceu no Brasil, talvez, né? Não temos como ter certeza. Ele supostamente nasceu no Brasil, mas a família toda dele é do Líbano. Então ele não tem, sabe, você não tem que ter dó. Você não tem que ter solidariedade. Porque a sua família está no outro continente. Nem brasileira que a desgraça era. Certo? Talvez era no sentido legal, mas sem família no Brasil. Pai e mãe eram estrangeiros, asiáticos. Então tá se fudendo, cara, pra população brasileira. Tá se lascando, tá nem aí pra Brasil. Que Brasil, cara? O Brasil não é a terra dele. Certo? Isso aqui é ruim, deixar um estrangeiro governar um país. Vamos lembrar que o Adolf também não era alemão, era austríaco. Né? Aí acontecem essas coisas. Quando um estrangeiro governa um país, porque você não tem medo das consequências e tudo mais, do que vai acontecer, porque a sua família não é dali. Certo? Ok. Mesmo no período do governo do servo de Satanás, o satanista, o Brasil era um grande exportador de, eles chamam de alimento, mas não é, né? Ingrediente para ração. Soja, milho, né? Ingrediente para ração, para fazer ração para animais. E isso até ampliou. O Brasil, no governo do servo de Satanás e no governo do demônio, que veio logo em seguida, passou a exportar trigo, arroz, feijão. Quer dizer, o agronegócio começou a produzir comida, mas para exportação. Então, não era o caso de haver fome porque não tinha comida. Inclusive porque essa comida era vendida para o exterior. O agro nunca esteve preocupado com abastecer a população brasileira. Está preocupado em ganhar dinheiro, cara. O agro estava ganhando dinheiro, então tá tudo certo para eles. Foda-se a população brasileira. Né? Nos Estados Unidos,
é um fenômeno semelhante. Os Estados Unidos são um grande produtor e exportador de alimentos. Eles produzem milho em quantidades enormes, produzem soja. Na verdade, hoje isso é uma das coisas que eles mais exportam. A pauta de exportação dos Estados Unidos, ela está cada vez mais parecida com a brasileira, exportando produtos primários. A diferença é que eles também exportam leis, né? Direito autoral, royalty, patentes. Eles ganham muito, mas muito dinheiro exportando leis e trabalhando com intermediação financeira, né? Taxa de senhoriagem. Eles até criaram a globalização para ganhar dinheiro com isso. Isso quer dizer que quando eles exportam leis, eles conseguem fazer isso porque têm poder. Perdendo o poder, eles não conseguirão mais exportar leis. Os países do mundo são capazes de elaborar as próprias leis que lhes sejam favoráveis e não favoráveis aos Estados Unidos e seus lacaios. O que significa que com o fim do país, eles vão perder a maior parte das suas receitas de exportação. Porque se os Estados Unidos hoje conseguem exportar leis, é porque eles eram, até pouco tempo atrás, a nação militarmente mais forte do mundo. E ameaçavam os países, né? Chantageavam. Agora, os Estados Confederados vão ter esse poder? A República de Cascádia, na costa do Pacífico, tem esse poder? Os novos Estados Unidos terão esse poder? Garanto para vocês que não. Então eles não vão conseguir exportar leis. Inclusive porque das leis que eles exportam, metade sai da costa oeste, metade sai da costa leste. E faria pouco meu pirão primeiro. Como eles vão lutar entre si, o resto do mundo vai simplesmente ignorar as leis americanas, que serão abolidas e substituídas por leis nacionais. Certo? Lei de direito autoral, lei de patente, lei de royalty. E sem falar que as empresas deles que vendem leis, que elas não vendem produtos. Microsoft vende o quê? Lei. Microsoft vive da venda de lei. Né? A Alphabet, que é do Google, YouTube, Android, não fosse permitida a exportação de leis, né? A maior parte da receita deles iria embora. Certo? A licença que garante uma parte importante do dinheiro deles. Nike. Não existe Nike, ela não tem uma única fábrica. A Nike só existe porque os Estados Unidos exportam leis. A Apple não tem uma única fábrica. A Apple só existe porque os Estados Unidos conseguem exportar leis. Sem leis, sem conseguir exportar leis, não faz sentido a Apple existir, a não ser que ela produza celulares e as coisas que ela produz. Mas não tem como mais. Ela não consegue mais. Na verdade, parece que o iPhone 16 já é uma merda, né? Ela nem está conseguindo agora, podendo exportar lei, imagina sem poder. Certeza que os chineses já fazem um celular melhor, chama Xiaomi, né? Só que não tem o glamour, né? Porque eles exportam também mídia. Então veja, os Estados Unidos perderiam o grosso da exportação. Gente, não se enganem. Os Estados Unidos ganham centenas de bilhões de dólares exportando leis. Certo? Centenas de bilhões de dólares. Direito autoral, patente, royalty. Nossa, dinheiro demais que eles ganham. O direito de não produzir e vender com marca própria, isso ser respeitado no mundo inteiro, ser protegido no mundo inteiro por leis que só interessam aos Estados Unidos, mas por medo ou subordinação os outros países adotam. Então, perdendo essa receita, o déficit comercial dos Estados Unidos, que está por volta de 1 trilhão e 200 bilhões de dólares por ano, rapidamente, mas rapidamente mesmo, subiria para 2 trilhões. E aí entra uma coisa que o Dmitry Orlov falou. Bom, com um déficit comercial de 2 trilhões de dólares e o dólar perdendo a condição de moeda de reserva, ou seja, não vai adiantar imprimir moeda, isso não adianta imprimir moeda com os Estados Unidos unificados. Agora imagina se separa. Quem vai imprimir o dólar americano? Los Angeles? Nova York? Houston? Atlanta? Kansas City? Quem vai imprimir o dólar americano? Vai ter vários tipos de dólar americano? É óbvio que isso não funciona.
Então, como eles vão bancar as importações deles? As grandes planícies conseguem. Por incrível que pareça, vamos pegar os Estados Unidos, vamos nas grandes planícies, um país que poderia surgir em torno de St. Louis, no Missouri, que é a maior cidade das grandes planícies. As grandes planícies exportam milho, trigo, soja, coisa. E se você considera também a região das pradarias, elas conseguem exportar coisas que o mundo inteiro precisa. Então elas conseguiriam manter um superávit comercial. A região das pradarias ao norte, apesar de produzir bem menos, a população também é pequena. Se você soma aqueles estados, que é o que? Dakota do Norte, Dakota do Sul, Nebraska, Wyoming, Montana, Idaho, talvez Utah, mas Saskatchewan, Manitoba e Alberta, a população é pequena, cara. A população não é grande cidade chinesa ou indiana. Então, como eles têm vastos recursos minerais e uma produção agropecuária muito forte, eles também conseguiriam se manter. O Texas poderia se reindustrializar. Não seria uma superpotência, mas seria uma potência mediana, tipo França, sabe, Reino Unido. Não, Reino Unido é fraco, né? França, talvez até Itália. Né? Então Texas se manteria, conseguiria. Agora, a costa leste e a costa oeste enfrentaria problemas gravíssimos. A costa leste exporta serviços financeiros. E a costa oeste exporta serviços de mídia. Então, na decadência, eles dificilmente conseguiriam manter, né? Muito dificilmente. E só isso não basta, sem poder exportar leis. Essas duas regiões dos Estados Unidos entrariam num declínio fortíssimo, fortíssimo, que abriram mão da indústria. Aí você fala Vale do Silício, né? Vale do Silício produz o quê? Ah, tem as empresas. Sim, tem as empresas, mas eu tô falando o que eles produzem. A Nvidia produz na China e está quebrando. A Intel produz na China e está quebrando, mesmo com dezenas de bilhões de dólares dados pelo governo dos Estados Unidos. A Microsoft, ela não produz nada. Ela vive de exportar leis. A Alphabet exporta leis. Então, eles perderam a capacidade de fazer essas coisas. E o que aconteceria com eles? Então, sem essa de Vale do Silício. Vale do Silício é uma fábula. Vale do Silício existiu. Não existe mais. É um conjunto de escritórios, não de fábricas. A própria Boeing está se transformando num escritório, ela vai quebrar, porque os aviões delas caem de uma maneira impressionante, né? Sofrendo acidente, por quê? Porque trocaram o comando, tiraram a fábrica do estado de Washington, né? Transferiram para a costa leste. A empresa era dominada por engenheiros obsessivos com qualidade, passou a ser dominada por administrador de empresa e economista, obsessivo com dividendo. E ela está desmontando, cara. A Boeing está desmontando, ela está apodrecendo a olhos vistos, na frente de todo mundo. Então, né, já era, cara. Costa Oeste entraria num declínio excepcional. E a Costa Leste não ainda pior. Porque o que é a Costa Leste? São os bancos, a Bolsa de Chicago, que já está sendo substituída. A Bolsa de Nova York, que está a milímetros de quebrar. A Nasdaq, que se baseia em setor de tecnologia, cujas fábricas não ficam nos Estados Unidos. Tudo isso quebraria. Tudo isso quebraria. Quais são as fábricas da Costa Leste? O que a Costa Leste de fábrica tem? O que ela produz? Nada. Então como é que ela vai conseguir bancar as importações? Inclusive porque ela não produz basicamente nada. O que vai ser feito dela? Então essas regiões não vão experimentar a pobreza. Especificamente a Costa Leste e a Costa Oeste vão enfrentar a miséria. Certo? É isso que aguarda os Estados Unidos. O Alasca, talvez no desespero até opte por retornar à Rússia. Né? O Havaí volta a ser independente, ele era independente, foi anexado ilegalmente pelo governo dos Estados Unidos, então
Consegue sobreviver como paraíso turístico? Oh, tranquilo. E o Texas, como eu disse, ainda tem uma estrutura produtiva. Talvez a região do Golfo, Sudeste, a região dos Confederados, eu não sei se eles conseguem. Mas se incorporar as montanhas Apalaches, as reservas de carvão dos Redneck, tem uma grande chance de eles conseguirem, né, um destino diferente do que tiveram durante a Guerra Civil dos Estados Unidos. Só lembrando que a Guerra Civil ela é explicada de maneira totalmente falsa nos livros de história e de geografia. A Guerra Civil não foi por causa da escravidão. A Guerra Civil foi porque a costa leste queria obrigar o sudeste dos Estados Unidos a comprar as mercadorias industriais deles, que eram mais ruins, piores, né, e mais caras. E o Sudeste não queria o livre comércio para comprar as mercadorias melhores e mais baratas do Reino Unido. Foi por causa disso a Guerra Civil. Escravidão. Estados Unidos nunca se preocuparam com negros, gente, pelo amor de Deus. Vamos parar de palhaçada. Certo? As leis de Jim Crow só foram abolidas quase em 1970 e agora estão voltando. Então, imaginar que um país como esse entrou em guerra por causa de preto, por favor, né? É muita inocência, é muita cara de pau. Então as coisas vão... Cara, conforme o lugar dos Estados Unidos que você mora, isso vai determinar o seu futuro. Vamos dizer que tem muitos brasileiros lá, né? E no Canadá? Qual vai ser o futuro desses brasileiros? Bom, primeiro que em caso de guerra civil, em caso de crise profunda, os imigrantes são sempre os culpados. É o primeiro bode expiatório que aparece, são os imigrantes. Mas vamos supor que você consiga sobreviver. Não é uma certeza, como eu disse. O país tem mais armas do que gente. E a primeira vítima de toda grande crise são os migrantes. Se você for um migrante, eu te aconselharia, como quem não quer nada, quando você vê que a coisa está esquentando, vaza, camarada, vaza, dá o pira, some, rala peito, enquanto você tem a oportunidade. Não faça como os judeus que permaneceram na Europa durante o período 1933-1945, não. Vaza! Mas, vamos supor que você consiga ficar e não te roube a vida, os bens e a liberdade. Bom, se você está na costa leste ou na costa oeste, camarada, você está lascado. Por costa leste, eu quero dizer o quê? Maryland, Delaware, Pensilvânia, Nova York, Rhode Island e a Nova Inglaterra inteira também, né? Vermont, New Hampshire, acho que Rhode Island é Nova Inglaterra, Maine, Vermont, os estados, as províncias atlânticas do Canadá, né? Novo Brunswick, Nova Escócia, Quebec, Ontário, Ilha do Príncipe Eduardo e os estados dos Grandes Lagos, Illinois, Indiana, Wisconsin, Michigan. Cara, se você mora nesse lugar, você vai ter enormes problemas, caso eles optem por te manter vivo. Se você mora na costa oeste, e aí não é só a costa, porque também inclui Nevada, né? Nevada é um apêndice da Califórnia. Colorado também, de certa forma. Então, Nevada, Colorado, Califórnia, Oregon, Washington ou na Colômbia Britânica, você também está em maus lençóis, sinto te dizer. Aí a chance de você permanecer vivo é maior. Mas a chance de você ir para a miséria também será maior. Se você mora nos Confederados, e eu vou incluir Oklahoma, Texas, Novo México, Arizona, à parte. Nesses lugares, a não ser que eles façam programas contra estrangeiros, talvez seja provável que eles façam, mas a não ser que eles façam programas, na verdade eles já fazem, né? A não ser que eles façam programas contra estrangeiros, não vai mudar tanta coisa assim não. Mas nos Confederados, e aí é o quê?
Mississippi, Alabama, não é possível que tem brasileiro que mora nesses lugares, né? Socorro. Mississippi, Alabama, Kansas, Arkansas, Flórida, tem muito brasileiro. A Geórgia, as duas Carolinas, Kentucky. É isso, esses. Cara, aí depende. Essa região dos Estados Unidos pode ter algum futuro. Agora, eu só não sei se esse futuro vai incluir você. Porque a região é o cinturão da Bíblia, né? Ou seja, onde eles são mais racistas e escrotos. Eu não aconselharia você a ficar aí, não porque você pode ser jogado na miséria. Talvez essa região consiga prosperar. Mas é que você pode ser jogado na vala mesmo. Então, não recomendo. Se você mora no Alasca, sabe que tem brasileiro que mora no Alasca? Aprenda russo. Se você mora no Havaí, aprenda japonês. Né? É isso. Porque os Estados Unidos não vão permanecer unificados, eu concordo. Na verdade, foi com um enorme alívio, um grande alívio, um gigantesco alívio, que o Dmitry Orlov colocou no papel as coisas que eu venho falando há muito tempo. Cara, os Estados Unidos vão acabar. Vai ter balcanização. Nenhum cara que tem prestígio, nenhum cara que tem nome a zelar, sabe, tinha falado isso de maneira tão aberta até agora. Dmitry Orlov foi o primeiro, falou, cara, vai dar ruim. Então, como eu sou, porque me conhecem, eu tenho um canalzinho com 5 mil pessoas, aí eu ficava desconfortável, né? Porque a impressão que era um daqueles malucos que pregam no deserto foi mais ou menos a mesma impressão que eu passei quando eu falava que ia haver guerra na Ucrânia, e aí teve guerra na Ucrânia, e eu falei, agora ela vai por Oriente Médio. Ela foi por Oriente Médio. E agora, eu falei, cara, os Estados Unidos vão deixar de existir. E eu venho falando isso há muito mais tempo. Então, porra, Leide, mas você tá viajando, né? Os Estados Unidos não vão acabar. Tem gente que até hoje acredita que vai ser um processo que vai levar 50 anos. Como se já não tivesse acontecido. Gente, os Estados Unidos vão entrar em decadência. Não é daqui a 50 anos, eles já estão. Vamos falar brevemente sobre isso. Se você somar as rubricas da dívida, dívida pública, dívida do governo, dívida dos governos locais e regionais, dívida privada, dívida corporativa, dívida das famílias, dívida imobiliária, dívida externa, déficit em transações correntes, derivativos, obrigações não garantidas. Se você somar essas rubricas, a dívida dos Estados Unidos ultrapassa, não é que chega não, ultrapassa 1 quatrilhão de dólares. Se já é difícil imaginar 1 trilhão, imagina 1 quatrilhão. A dívida dos Estados Unidos ultrapassa 1 quatrilhão de dólares, sendo que o PIB do planeta Terra é de 185 bilhões de dólares. Então, a dívida dos Estados Unidos é 6 vezes a riqueza da Terra. Vamos lembrar do Michael Woodson. Uma dívida que não pode ser paga, e evidentemente não há como pagar 1 quatrilhão de dólares, não será paga. Então, azar dos credores. Azar das pessoas que têm ações de empresas americanas, azar das pessoas que têm dólares, azar das pessoas que investiram nos Estados Unidos, azar das pessoas que têm imóveis. Porque os imóveis também vão para o chão. Numa crise global, as pessoas vão tentar conseguir dinheiro, chama buscar liquidez. E elas vão vender os imóveis por qualquer preço, porque elas vão ter que comer. Então, o preço dos imóveis, não só nos Estados Unidos, mas no país que criou esse sistema imobiliário falido, destinado a arrancar o couro dos trabalhadores em prol de uma classe parasita, o preço dos imóveis no mundo inteiro vai despencar para o valor que eles valem realmente. Então, se você tem imóveis como investimento, não como, né? Se você tem imóveis, se você tem dólares, se você tem ações, cara, com todo respeito, você vai se fuder.
Você tá lascado, meu irmão, minha irmã, camarada. Você tá no sal. Você tá numa situação bem ruim. Tipo, ruim mesmo. Agora você pode não estar, mas você vai estar. E os americanos mais ainda. Porque a gente é acostumado a se foder. A gente sobrevive aqui, eu tô sobrevivendo. Agora os americanos são. E quando eu falo os americanos, bom, não vão ser só os americanos, né? Evidentemente os canadenses, os europeus também vão se lascar. E muito. Mas muito mesmo. Aliás, mais que os americanos. Repensa a vida. Tem o finado Gerardo Vandré, que inclusive ainda está vivo. Finado por razões outras. Eles têm uma canção, não sei com quem que ele fez a parceria, que diz que vem, vamos embora. Não espera acontecer. Quem sabe faz a hora. Coisa assim. Certo? Então, estamos aqui falando. Eu errei nos detalhes. Detalhes eu errei bastante, inclusive. Imaginei que os Estados Unidos seriam desmontados em outubro do ano passado, né? Imaginei que a guerra na Rússia duraria, falei que ela duraria, poderia durar uma semana, que eu imaginei que a Rússia iria com tudo. Mas eu não entendi os objetivos do Vladimir. Eu errei. Certo? E eu achei que Israel também não duraria tanto, porque o mundo veria as atrocidades e se enojaria. E na verdade, muita gente tá vendo e não tá nem aí. Nos detalhes eu errei. Mas no grosso eu acertei sempre. Acertei que ia ter guerra. Acertei que ia ter ruína. E vocês podem confiar. Vou acertar nisso também. Os Estados Unidos vão pro saco. O Ocidente inteiro vai. A civilização inteira vai ser desmontada. Quando o Império Romano acabou, estava acabando, essas invasões bárbaras. Vamos pegar o período que o Império Romano estava. O Império Romano do Ocidente, o Império Romano do Oriente estava de boa. O Império Romano do Ocidente acabou. O pior mesmo foi o século V. A vida foi horrível para quem estava dentro do Império Romano. Basta estudar a história de Santo Agostinho, como ele encontrou o fim dele, certo? Basta estudar a história de Santo Agostinho. Olha lá, fim, morte, lê lá a parte que fala sobre como ele morreu. Né, como é que Hipônia acabou. Então, quem estava em outros lugares, quem estava na Pérsia, quem estava na Índia, na China, nem ficou sabendo. Então não é que o mundo vai acabar. É que um mundo, uma civilização, vai pro saco. Se você não estiver dentro dela, cara, eu acho que dá para ficar de boa. Nós vamos sofrer, vamos. Nós estamos na periferia do Império. As áreas periféricas do Império Romano sofreram. As independentes não, mas as periféricas sofreram. Não sofreram igual quem estava dentro, mas sofreu. Então nós vamos sofrer um pouco. Mas vamos escapar. Se nossa governança tiver o bom senso, e nós já estamos nos BRICS, nós já estamos do lado dos vencedores. A gente aprofunda isso. E vai dar tudo certo. Os Estados Unidos compram muita coisa da gente, mas nada que outros países não possam comprar. Certo? Nós compramos dos Estados Unidos pouca coisa. Na verdade, o déficit comercial imenso que a gente tem com os Estados Unidos é porque a gente importa leis. Deixa de importar essas leis e nós vamos ter um superávit enorme e rápido. Então não vai ser ruim. Quer dizer, vai ser ruim para quem está conectado ao império. Especulador imobiliário, financista, banqueiro, quem tem dinheiro em ações, quem está guardando dólares. Essas pessoas
vão se lascar. Vocês podem ter certeza absoluta disso. Essas pessoas vão se lascar. Mas o restante, que é a grande maioria de nós, na verdade não. Terão problemas, claro, né? Mas não vão morrer por causa disso. Não vai ser o fim. Certo? Não será o fim. É sobre isso, gente. E não vou dizer que está tudo bem. Mas dá para ficar. Se nós formos atentos, precavidos, inteligentes. Os que não foram, bom, a gente não pode fazer nada, né? Existe a seleção natural. Ok? É sobre isso, gente. E até a próxima. Eu tenho que terminar de chegar lá, ainda falta muita coisa. Agora que eu cheguei na metade, né? Eu tenho uma caminhada longa para fazer. Por causa do problema de ombro, eu dormi mal, pacas. Não consegui posição, então minhas costas doem. E estou em jejum, o que não é bom. Mas eu preciso, para quando eu medir a glicemia, ter uma ideia de como é que ela está de verdade, né? Então até mais, gente. Fui.